Isso, maravilha. Então, maravilha, gente. Vamos começar. O pessoal que chegou agora é Manuela e também, não sei mais quem chegou agora. Acho que foi a. Foi postada. Eu postei lá. A aula de semana passada, eu postei. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aqui no celular, tá? Mas está no YouTube, sim. Oi, Bruno, oi. licença. Você pode repetir para mim, por favor, como você falou logo no início aí, leitura tipológica? Qual o Isso. conceito que você falou? Então, leitura tipológica é quando você lê o Antigo Testamento à luz do Cristo, Ah, certo. tá? Ok. Muito Você vai, obrigada. Tá. você vai ler o Antigo Testamento olhando para Jesus o tempo inteiro, tá? Certo. Eu vou aqui. Uhum. Eliane, eu posso botar também no YouTube, não tem importância não, tá? Mas está no YouTube já, beleza? Isso, deixa eu apresentar aqui. Isso, maravilha. Na aula passada, eu falei um pouco. Só um minutinho. O pessoal está perguntando aqui. Você já começou a aula? Eu falei que já. Vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre. Deixa eu ocultar isso aqui. Isso. Sobre Josué e as 12 tribos de Israel. E o motivo pelo qual Moisés não entrou na Terra Prometida. Tá? Às vezes, a leitura do Antigo Testamento parece que é muito dura, né? Quem já pensou isso? Já pensou isso, você? Uma leitura do Antigo Testamento muito dura? É por quê? Porque o povo está sendo ainda doutrinado. O povo está sendo ainda doutrinado. Eu indico, vocês, só uma coisinha, vocês têm feito as atividades que eu tenho passado para vocês para casa? Vocês fizeram a leitura lá de 1 Coríntios 13? Tá? Eu vou pedir para vocês lerem, não é grande, tá? A carta de São Paulo, tá? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ok? Que vai ser justamente a carta onde Paulo vai resgatar a lei. E aí você vai conseguir entender, se você ler perfeitamente, claro que você vai conseguir entender, que é a chamada Carta da Misericórdia, Carta da Consolação, é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Ela não é muito grande, tá? Ela tem 13 capítulos só, e ela deve ter aproximadamente, no máximo, umas 10 páginas. É pequena a carta, tá? Vale muito a pena. E ele vai falar sobre a lei, ele vai falar sobre a misericórdia, tá? E ele vai verdadeiramente resgatar a lei. Porque Paulo, ele tinha um problema muito grande com o Antigo Testamento. Não com o Antigo Testamento em si, mas com a lei. Então, a gente vê um Deus que muitas vezes parece que é um Deus sem misericórdia. Mas não é isso. Quem apresentava um Deus assim, sem misericórdia, eram os interlocutores, gente. Eram os interlocutores, não era o Deus que se mostrava assim. Por exemplo, vamos pegar a Reforma Protestante. A gente pega lá Lutero. O que Lutero fala sobre a Igreja Católica? Aí você pega um defensor da Igreja. Deixa eu ver aqui. Santo Inácio de Loyola, que é contemporâneo de Lutero. Os dois vão entrar em embate. Um vai apresentar uma visão e outro outra visão. Um vai apresentar um Deus que é um justo juiz e outro vai apresentar uma igreja triunfante, que é para todas. Entende? Então, o Antigo Testamento ele foi sendo escrito ao longo do caminho.
Nós não podemos, então escute, criança, nós não podemos tomar o Antigo Testamento, não podemos tomar o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento, sem entrar no contexto da época. O Novo Testamento também, mas o Antigo Testamento é mais ainda. Por quê? Nós temos duas maneiras de interpretar o Antigo Testamento. Nós temos uma visão que é uma visão literal e temos uma visão que é uma visão alegórica. Tá? Ah, Bruno, o Novo Testamento é assim? Não. O Novo Testamento é literal. Quer ver um exemplo? Jesus multiplicou os pães. Ah, isso aí é uma alegoria. Gente, tem muito teólogo que fala isso, sabia? Infelizmente. Principalmente uma linha da teologia chamada teologia da libertação. Muitos teólogos falam isso. E está errado. O que esses teólogos vão dizer? Jesus, na verdade, ele não multiplicou os pães. Ele ensinou as pessoas a partilharem. Isso é heresia. Jesus multiplicou os pães. Ah, Jesus, claro que ele também ensinou a dividir. Mas ele fez um milagre, entende? Ensinar a dividir, todos nós podemos ensinar. Mas fazer um milagre só no Senhor Jesus Cristo, entende? Só Deus. Tá? O que acontece? No Antigo Testamento, nós temos uma visão alegórica, sim. Por exemplo, a jumenta falou com Balaão. Isso é uma alegoria. Jonas ficou 3 dias dentro da baleia, do peixe, né? E depois ele foi regurgitado na praia. Isso é uma alegoria de Jesus, que ficou 3 dias no Vale das Sombras da Morte e no terceiro ele ressuscitou. Olha, a gente vai ter aqui a tomada de Jericó, que eu tenho vários pontos, tem vários pontos polêmicos sobre a tomada de Jericó, historicamente. Eu quero que agora você faça o exercício de não veicular a tomada de Jericó a um movimento que temos dentro da igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu vejo às vezes dentro da igreja? Eu já participei, eu já preguei vários circos de Jericó. Não foi um não, gente, foi mais de 50. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas acham que o cerco de Jericó foi exatamente o que acontece na igreja. A gente vai lá, vai rodar em volta da igreja com o Santíssimo Sacramento, vai ter o passeio do Santíssimo Sacramento, para tirar as muralhas que te impedem de enxergar a Deus, papapá. Essa é a mensagem do cerco de Jericó. Por quê? Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, tá? Isso eu falei muito lá em Vitória da Conquista e falei em outros lugares também. A Bíblia no Antigo Testamento, ela vai se preocupar com quem e com como. Eu vou escrever isso no papel, que de repente ajuda para a gente visualizar. Só um minutinho. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz, um professor, falando que quando a gente dá aula à distância, bom fazer esse tipo de coisa para o aluno poder visualizar, né? Então vamos lá. Então, a primeira visão de interpretação do Antigo Testamento é essa aqui, ó.
Uma visão já vista de Iavé, tá? Ó, já vista. O Antigo Testamento, na visão já vista, vai se preocupar com quem e com como. Vamos ver mais ou menos como é isso? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Quem criou o mundo? Deus. Como? Em 6 dias. Essa é a visão já vista. Tá? Consegui? Se não, fala que não, beleza? Interage aí. Fala aí um pouquinho. Ó, já vista. Então, o Antigo Testamento é assim. Ó, quem é, quem criou o céu? Deus. Como? Falando. Faça-se o firmamento do céu. Faça-se a luz. Tá? A jumenta falou com o balão. Como? Como está na Bíblia. Ah, como que explica que as pessoas têm várias línguas? Torre de Babel. Então, todos os acontecimentos são explicados pela Bíblia. A gente tem pessoas que interpretam a Bíblia assim até hoje? Tem. Nós, católicos, interpretamos a Bíblia dessa forma, mas no Novo Testamento. Tá? Uma visão literal. Deixa eu botar aqui, literal. Ó, literal. É o famoso. E comerás o pão com o suor do teu rosto. Pega o pão, passa no rosto e come. Tá? Qualquer outra interpretação das Sagradas Escrituras? A interpretação sacerdotal. Vai importar quem? E não o como. Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher. Só que, pô, será que foi da costela de Adão? Não, o importante é que Deus criou do nada. Claro, gente, nós estamos num curso aqui de história da igreja. O padre, de repente, não vai falar isso na homilia de domingo, entende? Porque pode confundir o povo. Uma vez, numa aula dessa, não pode rir, não. O aluno, uma pessoa me perguntou assim, Bruno, se Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, e nenhum dos dois veio de ventre materno, Adão tinha um umbigo? Olha essa pergunta. Isso é completamente irrelevante. Por quê? O importante não é como, porque a Bíblia vai fazer uma composição alegórica, entende? A Bíblia vai relatar a criação. Mas tem outros vários relatos da criação em outros povos. A gente está pegando um relato da criação. E aí, quem? O centro de todo o Antigo Testamento é Deus. Só que quem vai compor a alegoria é o homem. E aí, muitas vezes, esse homem vai colocar um Deus muito parecido com ele. Vai colocar um Deus que sente raiva, que fica encolorecido. Vai botar um Deus que destrói a humanidade. Vai colocar um Deus que se arrepende. Vai colocar um Deus que manda serpente para picar as pessoas, depois ele manda construir uma estátua de bronze.
de uma serpente para as pessoas olharem e ver e serem curados. Vai proibir de olhar para trás e a esposa de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Será que Deus é assim? Ou se isso é uma composição alegórica para falar que Deus é a própria justiça? Entende que interessante, gente? É muito interessante. É muito, não é pouco, não é muito interessante. Por isso que nós precisamos estudar as Sagradas Escrituras. Não apenas lê-la de maneira devocional. O que está frio, né, Sinara? O que é ler de maneira devocional? É você rezar as Sagradas Escrituras. Se você já encomendou o meu livrinho, você vai perceber, quem não encomendou pode encomendar ainda, tá? Você vai perceber, hoje eu estou meio merchan Neves, né? Fazendo um merchan. Se você vai perceber que eu faço uma leitura orante da Bíblia, tá? Quem já começou a ler, e faço também uma exegese bíblica. O que é exegese bíblica? Com X. Gese. G-E-S-E. Exegese bíblica. Tá? Depois eu escrevo aqui nos comentários. Deixa eu botar aqui de uma vez, senão eu vou esquecer. Tá? Porque eu estou com 2 computadores aqui, senão eu não vejo vocês. Exegese. Esse computador não está funcionando. Deixa eu ver se eu consigo. Exegese. Não está funcionando, gente. Esse computador não tem jeito, não. Ele deu um piripaque no... Ó, não está funcionando. Então deixa, depois eu... Isso, obrigado, Edson. Valeu, salvou. Valeu, Edson. Então, exegese bíblica. O que é exegese? É essa interpretação das Sagradas Escrituras. Que, gente, se você pega a interpretação das Sagradas Escrituras de um protestante, meu Deus do céu. Meu Deus. É muito complicado. É muito difícil. Tá? Deixa eu contar uma história para vocês. Teve um dia que eu cheguei em casa e tinha uma amiga da minha esposa aqui com ela, assistindo cantores protestantes. Tá? Aí eu cheguei, falei, oi, tudo bem? Papapá, não falei nada. Aí a amiga dela falou assim, o Bruno, ele entende muito nessas coisas de igreja, papapá. Mas Deus é um só. Aí levantou a bola para mim, né? Ó, eu estava quietinho na minha. O que a pessoa fez? Pegou a bola e levantou assim, ó, igual no vôlei. Eu fui para sacar, né? Eu falei, olha, Deus é um só. Mas a visão que se tem dele é múltipla. Por exemplo, tá lá a cantora, que eu não vou falar o nome para não fazer um merchan no YouTube, né? Faço merchan das coisas que eu escrevo. Né? Tava lá a cantora, falando de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. O Deus que ela canta é o mesmo Deus que eu acredito? É. Mas a interpretação pode ser completamente diferente. É por isso, criança, cristão católico, que você jamais deve cantar músicas protestantes na missa, em adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas a música é linda. Por que a música é linda? Porque às vezes você purifica a música, né? Você está cantando a música, só que você vê Deus como um católico, não como um protestante. Tinha uma parte dessa música
que falava que Deus, eu te obrigo. Deus, te obrigamos. Meu Deus do céu, como assim? Eu vou obrigar Deus a alguma coisa? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A letra, gente, o papel aceita tudo. Entende? A gente precisa interpretar. O cerco de Jericó tem duas visões. Meus papéis caíram, só um minutinho. O cerco de Jericó tem duas visões. Quem e como? Quem libertou o povo da escravidão do Egito? Deus. Quem tomou Jericó? Deus. Quem fez o sol parar? Deus. Agora, como foi isso? Opa! Aí a gente já entra uma outra questão. Como? Se eu tenho uma interpretação já vista, eu vou falar que é exatamente como está escrito na Bíblia. Gente, tem algum problema de acreditar assim? Não. Não tem problema nenhum. Mas você tem que tomar cuidado para não ficar dentro de um literalismo bíblico que é muito complicado. Senão daqui a pouco a gente vai estar arrancando o olho, né? Se teu olho direito te leva ao pecar, arranque e o joga ao fogo. Se tua mão direita te levar a pecar, corta e joga no fogo. É para cortar a mão? Não. Olha, é para você conter os seus impulsos. Entende essa questão? Então, Bruno, e no Novo Testamento? No Novo Testamento a gente vai olhar assim. Quem e como? Quem ressuscitou Lázaro? Jesus. Como? Como está escrito. O Novo Testamento é todo literal. Claro que Jesus vai contar parábolas, tá? Mas ele mesmo fala, ó, isso aqui é uma parábola. Será que alguns relatos da vida de Jesus são parábolas? Não. O que está ali aconteceu. Quando é uma parábola, meu gato, quando é uma parábola, Jesus vai falar, olha, uma parábola. Ó, agora, Jesus encontrou com a samaritana? Encontrou. Jesus encontrou com o jovem rico? Encontrou. Jesus curou a hemorroísa? Curou. Jesus ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. Entende a diferença? Tá? O Antigo Testamento tem um centro que é Deus. E o Novo Testamento, Deus se faz homem. Por isso, gente, que quem vai demonstrar o rosto misericordioso de Deus é o próprio Jesus. Quem vai demonstrar o rosto de misericórdia, a misericórdia e vultos, é o próprio Cristo. Tá? Vem cá que eu vou te mostrar pro pessoal. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, cara. Ó. Esse aqui é o famoso Ramsés, ó. Olha lá. Tava dodói, mas já tá melhor, né? Olha lá pra câmera, ó. Tá cheirosinho, dei banho nele ontem, tadinho. Então, um pouco isso, vamos avançar. A gente vai ter, quando Josué entra em Jericó, a gente vai ter o povo de Israel, tá? Que vai ser dividido. É um pouco de história de Israel. Esse povo vai ser dividido. Como esse povo era administrado? Por exemplo, como nós somos administrados hoje em relação ao Estado, em relação à governança? Você mora numa cidade. Essa cidade tem prefeitos, vereadores, juízes, polícia. Não tem? Então tem o executivo, o legislativo e o judiciário. A polícia é um braço do judiciário. Se você cometer algum crime, a polícia vai te prender. Não é isso? Mas quem vai executar a pena é o juiz. Como que era em Israel? Eles viviam uma sociedade tribal. Então, eles tinham chefes tribais, que eram chamados patriarcas.
Como eles eram nômades e viviam perambulando, era impossível ter um poder centralizado. Então, eles colocaram o nome de patriarcas. O que é patriarcas? Os pais de Israel. Então, a gente tem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Tá? Nós já entramos na Bíblia nos famosos livros históricos. Ok? Só que acontece, quando eles entram em Jericó, e Jericó não era uma cidade qualquer, gente. Jericó era o maior centro populacional daquela época. Jericó tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Para a época, era muita gente. Tá? Era uma cidade murada, era uma cidade que tinha uma organização política e militar, e era uma sociedade que não era patriarcal. Eles tinham um novo tipo de administração, que eram os juízes. E isso existe na Arábia até hoje. Tá? Quem é o juiz? O juiz é um líder político. Pula, cara. Meu gato está aqui perturbando um pouquinho. É um líder político e religioso ao mesmo tempo. Tá? Um líder político e religioso ao mesmo tempo. Vou pegar ele aqui, você não vai acabar te roubando alguma coisa. O líder político e religioso ao mesmo tempo. O que acontece? Eles entram em Israel, eles entram em Jericó, e eles começam a querer copiar. Alguém está pedindo para entrar? Deixa eu ver se quem. Eles começam a querer copiar o que esse povo faz. E eles tinham lá uma administração que era uma administração desse líder, que era um líder político, religioso e militar. E quando Josué divide as tribos, começa a era dos juízes. Tá? Qual é a era dos juízes? Quais são os juízes mais importantes? Gedeão e Sansão. Olha ele aqui, como é que ele está. Gedeão e Sansão. Tá? Gedeão, é muito interessante a história de Gedeão, a história de Sansão também é muito interessante, vale muito a pena ler. Então, um período que ainda não é um período monárquico, ainda não temos uma monarquia. Tem a história de Sansão e Dalila, que é muito interessante, tá? Que vai mostrar que Deus vai dar força para Sansão, né? Dalila é a filisteia, ela trai Sansão, Dalila vai e corta os cabelos de Sansão, porque a força dele estava nos cabelos. É uma história muito, muito, muito interessante, tá? E aí entra a época, que é a época de ouro de Israel, que é a época dos reis. Isso vale muito a pena ler. Se você não leu nada do Antigo Testamento, tá? Não faça isso com a sua vida. Eu tenho muita dó de quem nunca leu as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Tá? Muita dó. Você já começou a ver uma série pela metade? É assim, quando você lê o Novo Testamento e o Antigo. Você pode até entrar na história. Você pode até começar a entender quem são os personagens. Agora, quando você volta para o primeiro capítulo e vai acompanhando a série inteira, no final, você tem um todo. Paulo, gente, é esse cara. Paulo viveu a lei e os profetas. Paulo viveu o Antigo Testamento. Paulo era um homem do Antigo Testamento. Por isso que os escritos paulinos são sensacionais. Porque ele é um homem que estudou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento grita Nosso Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro. Antes de falar de Davi e de Saul, vamos falar do profeta Samuel. Né? Tem a vocação
de Samuel. Vale muito a pena Samuel, Samuel. Né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó, vale muito a pena. Tem um livro de Juízes, aí tem um livro pequenininho chamado Ruth, tá? E aí tem o primeiro livro de Samuel, tá? Vai falar de Ana, que é a mãe de Samuel, tá? Acharam aí? Tá? Ó, tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, tá? Josué, Juízes, um livro pequenininho de Ruth, e aí tem as cartas 1ª e 2ª Samuel, tá? Aí tem o Cântico de Ana, tá? Que é a mãe de Samuel, e aí tem a vocação de Samuel, né? Tem a morte de Eli, tá? Devoção na arca, o povo de Deus. E aí, Samuel vai, lá no capítulo 8, ele vai ungir Saul. A vocação de Samuel, gente, é muito bonita, porque vai falar um pouco do Senhor que fala, né? Então tem a história do profeta, e o profeta vai ser consagrado a Deus, e o profeta está dormindo e ele escuta uma voz, o Samuel. E ele vai até o profeta e fala: profeta, você me chamou? Não, não te chamei. E aí ele volta, né? De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí o profeta fala: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E aí é toda a consagração de Samuel. Samuel, ele vai ungir o primeiro rei de Israel, que não é Davi. O primeiro rei é o rei Saul. Só que Saul, ele vai cair em desgraça. Por quê? Porque ele não vai queimar os despojos de guerra. Tá? Saul vai ser ungido, a instituição da realeza vai ser lá em 1 Samuel 8. Tá? Estou com a Bíblia aqui aberta. 1 Samuel 8. A sociedade judaica vai passar a ser regida por um rei. A gente tem a sagração de Saul, lá no capítulo 10. Tá? Ao raiar da aurora, Samuel chamou Saul, tá? No terraço e disse: levanta-te, vou deixar-te partir. Saul levantou e Samuel, os outros saíram junto para fora. Tendo eles descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul: manda o jovem que passa diante de nós. Este passou adiante. Tu, porém, espera, para que eu te faça ouvir a palavra de Deus. Então Samuel pegou o frasco de azeite. Olha que interessante, gente. Pegou o frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Abraçou-o e disse-lhe: não foi Yahvé que te ungiu com mãos de um inimigo ao seu redor. Tá? Não foi Yahvé, não foi Deus, que te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgarás o povo de Deus e o livrarás das mãos do seu inimigo. Ó, é o primeiro rei de Israel. Depois, nós temos o rei Davi, tá? A morte de Saul, primeiro rei de Israel, vai ser lá em 1 Samuel 31. Tá? Se você quiser anotar, 1 Samuel 31, 1 Samuel 31 vai ser a morte de Samuel, de Saul, tá? O rei de Israel. E a sagração de Davi vai ser já no segundo livro de Samuel 2. Tá? Aqui, ó. 2 Samuel 2. Fantástico, tá? E aí, o que o Davi, olha que legal, deixa eu abrir aqui, que senão eu vou me perder. O que Davi vai escrever sobre isso?
Ó. Quarto capítulo do livro Bom Pastor. Ó. Aquele que dá o corpo também conduz. Sobre isso é um texto que vem contemplar o sermão do pão da vida. São João apresenta Jesus como o bom pastor. A imagem do pastor aplicará a chefes tribais, ao rei e a Deus. É muito tradicional no Antigo Testamento, por conta do cenário agropastoril da região da Galileia, lugar onde Jesus expõe quase a totalidade de sua pregação. Jesus se apresenta como um pastor que cuida e dá a vida, pois pelas ovelhas. Ao relembrar do pastoreio, parece tranquilo, um belo cenário verdejante, com bosques, aonde pássaros cantam e o vento sopra. Mas não é assim. A realidade é de vida e morte. Uma realidade onde somos sustentados e amparados por aquele que defende as ovelhas do Vale Tenebroso. E aí eu vou escrever aqui o Bom Pastor. Depois eu volto para o Antigo Testamento. E vou voltar justamente para o Davi, que foi ungido lá em 2 Samuel 2. As referências do Antigo Testamento são tamanhas que essa passagem daria um tratado. Porém, o que mais nos salta aos olhos é a referência do Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos e belos de todo o conteúdo sapiencial do Antigo Testamento. Vamos utilizar um dos salmos favoritos de todo o saltério. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastais me faz repousar. Conduze-me às águas tranquilas. Reanima-me a minha vida. Guia-me pelas sendas da justiça, para a honra de seu nome. Ainda que eu ande por um vale de espessas trevas, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Teu bastão e teu cajado me confortam. Diante de mim, preparas a mesa, bem à vista dos meus inimigos. Tu me unges. Olha a passagem. Olha para a tela. Tu me unges com óleo a cabeça, e minha taça transborda. Davi está escrevendo porque ele foi ungido rei de Israel. Agora, se você pegar o Salmo 23 e tirar Davi e colocar Jesus crucificado, olha que coisa linda que é a Escritura, gente. Aí continua. Minha traça transborda. Bondade e amor certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó, vamos pegar um pouquinho, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem disse isso foi Davi. Mas Jesus não fala, Senhor, afasta de mim esse cálice. Olha, o nome disso é uma leitura tipológica. Eu continuo. A simplicidade e a riqueza desse salmo de Davi são formidáveis. Nos apresentam duas imagens em número grandioso e símbolo. O pastor, o anfitrião, e no versículo central menciona: ainda que eu ande pelo vale de espessas trevas, não temo mal algum. Se você pegar outra tradução, vai estar escrito, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aonde que é o vale da sombra da morte, gente? É a mansão dos mortos, onde Jesus vai libertar os que estavam dormindo. Tá? Davi é um menino, gente. Davi é um menino, é um jovem. Tem uma das passagens mais bonitas da Bíblia, quando Saul quer matar Davi. Só que o filho de Saul, Jonatas, tá? Está em 2 Samuel, Jonatas, ele fala para Davi, Davi, foge, porque meu pai quer te matar. E o Davi fala assim para ele, meu irmão, obrigado por me avisar. E Jonatas fala, olha, que o Deus da consolação ilumine teu coração, como a tua vida ilumina o meu. Então eles eram amigos, como irmãos. Davi
parte para o deserto. E Saul vai atrás para tentar matá-lo. Tá? E aí é a epopeia fantástica. Eu não vou tirar a curiosidade de vocês de lerem, tá? Tá lá em 1 Samuel 17:4. Ô Bruno, mas tu falou que Davi em 2 Samuel? Não. A unção dele. Ele é escolhido rei em 1 Samuel. Tá? Vamos lá achar. Ó. Você pegar 1 Samuel 17, vai estar aí o combate com os filisteus. Tá? Ó. Você pegar 1 Samuel 16, vai ser a unção de Davi. É muito bonito. Tá? Muito bonito. É uma das passagens mais bonitas da Bíblia. O profeta Samuel vai lá ungí-lo. Tá? Ó, Samuel e Saul. Tá? Muito bonito. Vale muito a pena. Os filhos, o Eli, o pai de Davi, coloca todos os filhos em fila e o profeta fala assim, não, tá faltando um. E aí o Eli fala assim, é uma criança. Eli não, Eli é o profeta, né? O Jessé, pai de Davi, né? Fala assim, Jessé, cadê os teus filhos? Ó, estão aqui, ó. Não, falta um. Davi, gente, Davi matando Golias, tá? Davi é um personagem muito interessante, tá? Muito interessante. Por quê? Porque ele é muito humano. Eu falei isso para vocês numa aula presencialmente em São José. Eu estou meio que repetindo o conteúdo. Mas ele é um personagem muito humano, que ao mesmo tempo que vai fazer coisas grandiosas, escrever salmos belíssimos, vai cometer também pecados graves, né? Como a morte de Urias para ficar com a esposa, ele esconde que a esposa de Urias está grávida, isso eu já contei para vocês. Né? Aí um pouco dos reinos de Judá no tempo de Davi, tá? E também a divisão das tribos. O que acontece? Deus promete, tá? Que Davi, do trono de Jessé, da raiz de Davi, nasceria o Salvador do mundo. Mas por conta dos malfeitos de Davi, se assim podemos dizer, Deus amaldiçoa a sua descendência e parentela, até um determinado momento. E os filhos de Davi dividem o reino de Israel. Eu brinco isso com os alunos de teologia, né? Falando que Davi foi como Carlos Magno, né? Que fez um império gigantesco. Vieram os filhos, tá? Na verdade, os netos de Carlos Magno, e dividiram o império. Tá? Daí que vem a história dos samaritanos. Nós vamos ter, gente, preste atenção aqui comigo, nós vamos ter a Judéia no sul, tá? Judéia no sul, com a capital em Jerusalém. Tá? No norte, Israel, com a capital Samaria. Tá? Então, por exemplo, o templo é em Jerusalém. Tá? Jesus faz toda a sua pregação aqui, ó, no Mar da Galileia. Aqui é Galileia. Ó. Esse território aqui que Jesus faz toda a pregação. Quando Jesus tinha que ir para Jerusalém, ele subia para cá, ó. Subia. Apesar do mapa estar assim, gente, é uma subida, tá? Porque a água vai desembocar aqui, tá? Aqui, na verdade, ó, no Mar Mediterrâneo. Então, Jesus, ele foi quantas vezes em Jerusalém? 2 vezes. Lembra que Jesus encontra com Nicodemos?
Lembra? Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Então é a primeira vez que ele vai em Israel, em Jerusalém. Tá? Claro que ele se perde no tempo, é a primeira vez. Ele adulto, ele vai 2 vezes. Ele vai quando ele encontra Nicodemos e ele volta para Galiléia, tá? E aí que ele para na Samaria. Só que a Samaria era um lugar tão miserável, gente, tão maldito, que as pessoas faziam isso aqui, ó. Ninguém queria passar por aqui, ó. Porque os samaritanos eram considerados pagãos, tá? Eles eram considerados pagãos. Os 6 esposos da mulher, o que Jesus fala para a samaritana? Olha, você disseste bem que não tem marido. Já tivesse 5 e o que está na sua casa não é seu. São 6 deuses pagãos, ó. Os deuses dos fenícios, os deuses da Síria, os deuses do território de Amon, os deuses do território de Moabe, os deuses do território de Edom e os deuses dos territórios dos filisteus, que todos esses invadiram a Samaria. Quando Jesus se apresenta para ela, ele se apresenta como o 7º marido. A gente não canta? Ó, belíssimo esposo. Está lá no Cântico dos Cânticos. Tá? É o 7º marido, o esposo da perfeição. E nós vamos entrar agora um pouco no território dos profetas. Tá? A gente vai ter 1ª e 2ª Reis, que vai falar do cativeiro da Babilônia. Tá? A gente vai também no livro dos Reis. Nós vamos entender por que teve essa divisão. Tá? A gente vai ver no livro dos Reis a história de um dos filhos de Davi. Quem é o filho de Davi mais famoso, gente? Quem sabe? Ninguém? Valendo um bombom virtual? Salomão. Tá? Ó. A gente vai ter lá 1 Reis 3. Ó. A história de Salomão. Salomão, gente. É muito impressionante a história de Salomão, né? Tem lá o julgamento de Salomão. E depois Deus aparece para ele num sonho e fala assim, olha, o que você quiser, eu vou te dar. O que ele pede, gente? Ele pede, Senhor, eu quero uma porção redobrada de sabedoria. Tá? A família de Salomão é a família de Davi. Tá? Só que Salomão caiu nas graças de Deus de uma maneira maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Né? E depois a gente vai ver Salomão, o construtor. É Salomão que vai construir o templo de Israel. Tá? Salomão tem a fama, né, com a famosa rainha de Sabá. E aí a gente vai ter, se você quiser entender um pouco mais por que os judeus e os samaritanos brigam, você tem que ler 1ª e 2ª Reis. É um livro que vale muito a pena ser lido. Tá? E aí depois tem outro livro, que é chamado livro de Crônicas. Tá? A gente vai ter 1ª e 2ª Reis. Tá? Depois a gente vai ter Crônicas 1 e Crônicas 2. Que são crônicas? São escritos sobre os reis. Imagina que eu sou o prefeito de São José do Vale do Rio Preto. Tá? E aí eu sou prefeito durante 8 anos. Eu vou ter lá pessoas que escreveram sobre o que eu fiz. Essas são as crônicas. Depois a gente vai ter 2 livros sensacionais. Esdras e Neemias, que vai contar, tá? Vai contar a reconstrução do templo.
E depois, nós vamos ter 2 livros que são fundamentais para nós católicos. Primeira e Segunda Macabeus, que vão falar exatamente da oração pelos mortos. Tá? Da oração pelos mortos. As pessoas às vezes me perguntam, Bruno, qual a diferença substancial entre católicos e protestantes? Sim, tem a questão da transubstanciação. Isso é uma questão. Agora, a questão do julgamento, da parousia, a questão do pecado, isso é uma questão central. Não fiquem preocupados que eu vou explicar isso de uma maneira esmiuçada. A gente vai ter algumas aulas que eu vou mostrar para vocês como que um cristão católico pede perdão e como que um cristão de tradição protestante pede perdão. Como que Deus perdoa o católico? Como que Deus perdoa o protestante? Essa é a grande diferença substancial. Quem já viu o Alto da Compadecida? É exatamente assim. Você vai ter um juízo particular. O protestante não acredita nisso. Principalmente os neopentecostais. Eles acreditam em estado de dormição. É um pouco complicado para nós católicos. Tá? Eles vão ficar dormindo, esperando a segunda volta do Senhor. E isso tudo, claro, que as cartas de Paulo também vão explicar. Mas isso é uma interpretação das cartas de 1ª e 2ª Macabeus, que eles não têm. Para eles, gente, 1ª e 2ª Macabeus são livros chamados deuterocanônicos. São como se fossem livros apócrifos para a gente. São livros históricos, que foram escritos na época, mas não entram no compêndio. 609 anos antes de Cristo, a gente tem o cativeiro da Babilônia, né? Muito interessante. A gente tem lá os jovens Misael, Ananias e Azarias. Quem é que vai contar esse relato é o profeta Daniel. Tá? Eu dei uma puladinha quando eu falei um pouco de Salomão. Salomão escreveu os provérbios, tá? E também o livro da sabedoria. Então, a escrita sapiencial, a escrita poética, corria na veia da família de Davi, tá? O filho também escrevia. Então, a gente tem os livros sapienciais, os salmos, 150 salmos, tá? A maioria dos salmos são salmos de Davi. Os salmos são músicas, literalmente, tá? Saltério é uma música, tá? Tem os provérbios, a sabedoria de Salomão, eclesiástico, e Eclesiastes, na ordem ao contrário. Eclesiastes e eclesiástico, tá? Na Bíblia protestante, o Cântico dos Cânticos, que é o Cântico dos Cânticos, pode ser Sirácida, tá? Se você pegar uma Bíblia ecumênica ou uma Bíblia João Ferreira de Almeida, vai ter outro nome, tá? E aí a gente tem os livros proféticos. Então, eu peguei fiz aqui um resumão do Antigo Testamento para vocês. Pentateuco, tá? Históricos, sapienciais e proféticos. Essa é a divisão consagrada das Sagradas Escrituras, tá? Se você pegar qualquer Bíblia, tá? Não precisa ser a minha Bíblia de zíper, tá? Qualquer Bíblia tem essa divisão, tá? Qualquer Bíblia vai ter lá a divisão dos livros, tá? O Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos,
livros proféticos ou poéticos, tá? E sapienciais. Algumas Bíblias não usam sapienciais, usam o nome poéticos, que são poesias. E livros proféticos. O Antigo Testamento se divide dessa forma, tá? Beleza, gente? E aí vamos falar um pouquinho, tá? Sobre os profetas. A gente tem Daniel, tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel, tá? Que são os profetas maiores, apesar de Daniel ser um profeta considerado um profeta menor. Mas Isaías, Jeremias e Ezequiel são profetas maiores, beleza? O que são os livros proféticos? Os livros proféticos, principalmente Isaías e Jeremias, vão esperar a restauração de Israel. Tá? Vale muito a pena, muito a pena. Tá? Claro, tem profetas que são profetas menores, tá? Mas que são profetas que merecem toda a atenção. Toda. Por exemplo, se você pegar Oséias 2. Gente, se você pegar Oséias 2 e pegar a história da Samaritana, meu Deus do céu, é inacreditável. O que eu faço no meu livrinho é justamente isso. É pegar Oséias 2 e pegar a Samaritana e colocar em paralelo. Tá? Voltar em paralelo. Tem aqui Oséias 2:7, né? Sim, sua mãe se prostituiu, cobriu-se de vergonha aquela que nos concebeu. Quem é a mãe? Israel. Tá? Deus deu tudo para ela e ela se prostituiu aos deuses pagãos. Quem tem 6 deuses pagãos em sua casa? A samaritana. Olha que sensacional. Essa é a chamada leitura tipológica. Tem o profeta Jeremias, que é chamado profeta chorão. Né? Não temos templo, tudo está destruído. Né? Tem as lamentações de Jeremias também. O profeta Ezequiel, Daniel na cova dos leões, vale muito a pena, muito interessante. Daniel 6:2. Tá? Vem a reconstrução de Israel, não de Israel, do templo. Tá? Ciro, rei da Pérsia. Daí que vem o nome, olha que interessante, gente. Daí que vem o nome judeus. Hoje, por exemplo, você fala Israel, são os israelitas. Mas a gente fala também, são os judeus. Por quê? Quando eles saíram de lá, a maioria eram da tribo de Judá. Então, internacionalmente, ficaram conhecidos como judeus, tá? E aí, Zorobabel pedindo para reconstruir o templo. E na próxima aula, nós vamos começar devagar, paulatinamente, a entrar na vida do maior personagem de toda a história da humanidade, que é o próprio Filho de Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, minha gente?